E essas pesquisas nos dão contas que nós estamos hoje no Brasil por volta de 40 mil homicídios ano. Isso é pior do que estado de guerra. Isso não é estado de guerra, a gente fala assim, o Brasil está numa guerra não declarada. Não, nós estamos numa coisa muito pior do que estado de guerra. Se a gente comparar o estado da violência brasileira com outros países que estão em guerra declarada, nós estamos muito piores do que eles. Tá? Brincando um pouquinho, os que me acompanham há mais anos aqui já ouviram essa história, peço perdão pela repetição, mas é a que melhor ilustra, né? Tem uma amiga minha, que como eu tenho uma perspectiva muito espiritual, muito de valores cristãos, de ver a vida, né? E ela juntou dinheiro a vida inteira para ir a Israel. E eu sempre digo que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, não tive oportunidade, é uma viagem cara, né? A grande curtição dela era andar pelos lugares que Jesus andou e tal, e eu fiquei encantado com aquela trajetória dela, que eu também gostaria muito de fazer, me identifiquei, gostaria de sentar lá no Monte das Oliveiras e tudo isso. Bom, quando enfim ela conseguiu juntar dinheiro para essa viagem cara, ela me disse com muita tristeza o seguinte: mas agora eu decidi que não vou mais. Eu disse: por que você não vai? Isso era na época do auge da guerra do Iraque, ali perto, né? Eu disse assim: por que você não vai mais? Ela me falou: porque lá está muito perigoso. E aí eu perguntei para ela: onde é que você mora? Ela falou: no Rio de Janeiro. Eu falei: vou lhe dar um conselho, vai imediatamente para Israel e aproveite e faça um tour pelo Iraque, né? Porque você lá estará estatisticamente muito mais segura do que no Brasil, mas muito mais segura. Não é pouco mais segura, é muito mais segura, né? Então, se a gente juntar aí o que tem dado essa guerra toda no Oriente Médio, ela não alcança seguramente o que nós temos aqui de homicídios por ano aqui no Brasil, né? Então é mito, nós não estamos num país pacífico. Pode ser que o Brasil seja um país passivo, é um país que espera muito as soluções vindas de cima, né? A gente ainda repete um jargão aqui no Brasil que é típico de um povo passivo, quando a gente diz assim: ah, mas o exemplo tem que vir de cima. Que isso sempre é um pretexto e uma desculpa. Eu já disse isso, inclusive, muitas vezes na minha vida. Isso sempre é um pretexto e uma desculpa para a gente não fazer a parte da gente. Ah, o exemplo tem que vir de cima, quer dizer que a gente deita eternamente em berço esplêndido e espera que as elites deem exemplo. E faz 500 anos que nós estamos esperando isso. Faz 500 anos. Né? E não aconteceu. E eu desconfio que não vai acontecer nos próximos 500 anos, se a gente continuar esperando o exemplo de cima. O exemplo tem que precisamente vir de baixo, né? Ou o exemplo vem de baixo para cima, ou ele não vem de lugar nenhum. Agora, esperar que as elites horrorosas entrem em crise de consciência, vejam a ingenuidade do nosso povo, que tem uma crise de consciência, olhem para baixo e digam: pobrezinho desse povo, como ele sofre, né? Vamos arrumar a situação deles por isso. Mas por isso que estamos há 500 anos esperando e não aconteceu, né? Então, inverter essa lógica absurda e ingênua de que é de cima que tem que vir o exemplo tem que vir de baixo. Então, nosso país é um país passivo porque não percebeu isso, mas não é um país pacífico. É um país extremamente violento, né?